Olá, Bom Olá, dia, Letícia. Bom dia, como vai? eu vou bem, você? Tudo ótimo, graças a Deus. Prazer estar contigo aqui hoje, nessa manhã de feriado, do Dia do Trabalho. O prazer é todo meu, né? Uma convidada mais que especial. Eu já vou apresentar ela para vocês, mas queria demonstrar toda a minha gratidão, né? Tenho um profundo respeito e admiração pela Ângela. Tive o prazer de ser apresentada a ela pelo Igor Ivanov, que também é sócio na Deloitte, foi um colega meu em Laguna, e depois pelo movimento Hers, que é um movimento de mulheres empreendedoras, empresárias, que eu e a Renata levamos até São Paulo, e a gente teve a honra de ser recebida pela Ângela, pelo Otton Almeida, que é o VP na Deloitte aqui, e foi assim incrível. Vocês vão conhecer ela um pouquinho. Sigam ela no LinkedIn aqui, porque aqui eu estou falando de conteúdo rico. E por que que a Ângela é essa convidada desse dia? Porque hoje é dia do trabalho. Durante muitos anos o trabalho foi considerado, né, tripalho, um instrumento de tortura. E infelizmente para muitos ainda é. E eu falo isso psicologicamente, enfim. Então, nesse dia tão especial, o que que a gente pode ofertar? Conhecimento. Conhecimento é uma das formas que a gente consegue ter autonomia. E aí a Ângela, que é uma pessoa bacanérrima, vai compartilhar o conhecimento dela conosco hoje sobre diversidade. Então, só vou te apresentar rapidinho, tá, Ângela? A Ângela, ela é sócia de tax na Deloitte. A Deloitte é uma, acho que é a maior consultoria mundial, né, em É auditoria, a maior. serviços tributários. Tem 300 mil colaboradores pelo mundo, em 150 países. E a Ângela é uma dessas pessoas, né, que nos ajuda com o conhecimento que eles fomentam dentro das organizações. Ela é líder da estratégia All-in de diversidade para o Brasil, tem mais de 20 anos de experiência, atuou em empresas internacionais de diversos segmentos, tendo conhecimento em todos os processos Hire to Retire, além de participar do desenho estratégico de diversos clientes. É VP da Associação Brasileira de Profissionais de Recursos Humanos, além de ser uma das fundadoras do Grupo Mulheres e Propósitos. Participou como coautora em livros de gestão executiva, além de artigos relacionados a temas técnicos diversos, além de diversidade, mulher e empregabilidade. É bacharel em ciências contábeis, licenciada em letras, MBA em estratégia empresarial e outras especializações, como gestão de pessoas e projetos pela GV. É solteira, mãe de dois lindos filhos, o Matheus e o Lucas, e vovó da Laura. Então, Ângela, a palavra está com você. Se quiser falar um pouquinho do All-in, fica à vontade. Ai, Seja perfeito. bem-vinda. Letícia, primeiramente, muitíssimo obrigado pelo convite para falarmos a respeito desse tema. Para mim, é um tema de alta relevância, principalmente agora considerando todo esse momento, todos esses movimentos. A gente fala muito em empoderamento feminino, mas diversidade é muito mais do que isso, é muito mais amplo. Então, ter espaço aqui com você, estar junto com as garotas do Hairs, é um prazer muito grande. E o All-in é uma estratégia de inclusão de uma forma geral, de toda a diversidade. Então, imagina que prover às pessoas espaço para que elas sejam exatamente quem elas são e tenham as mesmas é, oportunidades, tanto de crescimento, quanto de desenvolvimento e de sucesso dentro da empresa. Então, o All-in, a nossa garantia é justamente essa. E é uma iniciativa suportada, uma iniciativa global, obviamente, e é altamente adaptada e suportada aqui pela nossa alta gestão. E eu tenho o prazer, a partir desse mês de abril, de liderar essa estratégia. Fico bastante feliz. Que bacana. Estando nas suas mãos, tenho certeza que vai ser sucesso, não tenho dúvida disso. Obrigada. Bem, eu imaginei que as pessoas iam querer participar, esse tema vai gerar muita curiosidade. Então, ontem eu abri uma caixa de perguntas e algumas questões apareceram.
Vou começar fazendo esse bate-papo aqui com você. Fica à vontade se você quiser trazer uma outra pergunta que não está aqui, né, no que as pessoas mandaram, mas que você acredita que seja muito relevante que a gente compartilhe. Fique à vontade que a gente está aqui num bate-papo, um talk informal, né, e entre pessoas que são muito bacanas também. Então começa falando para essas pessoas que estão com a gente o que é diversidade. Olha, diversidade é não ser igual, é ter vários, não ser homogêneo, ou seja, conseguir ter uma estrutura com variedade, com a riqueza do que é diferente. Então, é o ser diferente. E o que é ser diferente, né? Justamente o fato, quer dizer, eu não tenho um estereótipo, eu consigo navegar e ter uma complexidade muito maior de participantes do processo. Essa diversidade. Ô, Ângela, e essa diferença tem a ver com inclusão? É a mesma coisa? São conceitos distintos dentro do ambiente corporativo? Não, é bastante distinto, é bastante distinto. Quando eu digo que eu sou diverso, isso não quer dizer que eu tenho inclusão. Eu posso ser diverso, eu posso ter uma representatividade em termos de percentual, uma multiplicidade, posso ter essa diversidade, mas não necessariamente as pessoas estão trazendo o que elas são e colaborando com o melhor delas. A inclusão é justamente isso, deixar que a gente traz para dentro, a gente acolhe e a pessoa consegue exercer os caráteres que a fazem ser diversa. Tem uma analogia bastante grande que todo mundo faz, que eu acho interessante, que eles falam bem assim, compara-se a um convite para... Diversidade é convidar para... diversidade é trazer para convidar para festa. Inclusão é trazer para dança. E eu questiono um pouquinho isso, para mim é um pouco a mais. Para mim, inclusão é você próprio se sentir à vontade para levantar e dançar sozinho. Então, para mim, isso é muito mais. Então, é muito mais forte, é muito mais significativo. E também tem um detalhe, né? Quando a gente fala de inclusão, que a gente está dizendo como empresa, e daí não importa o tamanho, tá, Letícia? Mas estou defendendo formas igualitárias de tratamento. E daí tem um aspecto que é extremamente rico, porque igualdade não é igual a equidade. Igualdade, eu estou comparando duas coisas exatamente sobre a mesma perspectiva. Agora, quando eu falo equidade, eu estou trazendo essa pessoa, esse grupo, essa etnia, o que quer que seja, eu estou trazendo para competir de igual para igual. Então, eu estou fortalecendo, eu estou empoderando, eu estou dando mais chances para que tenham mais oportunidades. Então, isso, obviamente, tem algumas outras coisas, como treinamento, desenvolvimento e outro processo, mas a gente tem que tomar bastante cuidado com alguns termos. Diversidade não é inclusão, igualdade não é equidade. Eu acho que é bem importante porque há muita confusão ainda, né? Isso é natural, até porque a gente, principalmente no senso comum, a gente busca, às vezes, não também em fontes seguras essas informações e acaba gerando essa confusão. Por isso que eu trago aqui para vocês pessoas que conhecem dos temas, exatamente para que a gente minimize essas distorções que acontecem, principalmente não só nas empresas, mas dentro das nossas casas. Esse assunto também é importante que a gente converse em família. Afinal de contas, a gente tem um trabalho, mas a gente também tem outras realidades. Isso pode ser reverberado em outros contextos, deve ser reverberado em outros contextos. Uma outra pergunta que veio ontem, né? As pessoas perguntaram assim, se isso precisa ser algo natural, respeitando a demografia regional, ou política organizacional? O que acontece, se a gente for deixar como natural, não tem evolução. Você imagina que se eu não tiver metas dentro da minha empresa, dentro da minha estrutura, ou se eu não criar condições para que haja uma conscientização, isso nunca muda. Eu vejo vários países que criaram decretos, cotas, mas países que criaram procedimentos, como a África do Sul, por exemplo, como a Austrália, eles criaram atos e procedimentos para acelerar isso. E agora, quando a gente traz para a nossa realidade aqui no Brasil, eu vejo as empresas engajadas, sim, em cuidar disso, porque sabe que naturalmente a gente não chega a lugar nenhum. O ser humano precisa de incentivo, precisa de estímulos.
Então, para mim, o primeiro ponto desse estímulo é a conscientização. E quando eu falo conscientização, uma coisa que para mim é vital, eu saber quem eu sou, ter um nível de autoconhecimento suficiente para que os meus vieses inconscientes, viés inconsciente, entenda-se aquilo que eu acho que é certo, porque todo mundo faz, ou porque todo mundo diz, porque é normal que seja assim mesmo. Que daí que tem a criação dos estereótipos. Mas é justamente isso, essa quebra, essa conscientização. Então, não é normal, não. A gente tem que, nesse primeiro momento, ainda se forçar a entender, se forçar a lutar contra isso, compreender. E o primeiro ponto é entender que todo mundo é passivo de ter viés. Então, começar essa batalha. Naturalmente, o negócio não vai. Tem que ter um trabalho aí, tem que ter um trabalho. Ô, Ângela, essa questão dos vieses eu adoro, né? Porque é muito a minha área. E eu sempre, quando eu quero trabalhar essa questão de viés de gênero, por exemplo, sempre faço uma pergunta para as pessoas que é: imaginem agora, fechem os olhos, imaginem uma grande corporação. Quem está sentado na cadeira do presidente? Um homem ou uma mulher? O que a maioria das pessoas respondem? Homens. Né? Então, isso é um viés de gênero, é uma percepção que nós temos que não necessariamente é uma percepção real, mas é uma percepção que foi condicionada. Então, os vieses existem na liderança, os vieses existem nas culturas, e é por isso que a gente está aqui agora falando disso, porque sim, consciência é clareza. E enquanto não houver essa clareza dentro do corporativo e, obviamente, vindo da autoestratégia e reverberando isso, naturalmente a diversidade ela fica muito minimizada a esse conceito da gente olhar só para o convida para a festa, mas não cria um ambiente para que as pessoas dancem. Não, é fato, eu concordo plenamente com você. Eu gosto muito do trabalho que você faz no RES, a gente conversou bastante a respeito disso. E vieses, para mim, eu acho que é a primeira forma de ataque. E fala-se muito em ageísmo, né, como inserir pessoas com mais de 50 anos nas organizações. Essa diversidade envolvendo a questão de idades, enfim. Qual é a tua opinião, né, sobre essa pergunta que uma pessoa mandou para nós aqui? Bom, eu acho que de novo tem um pouco de viés a respeito disso. Aliás, tudo que se refere à diversidade tem vieses. Mas com relação à idade propriamente dito, já tem uma série de trabalhos e de estudos que estão ajustando. Então, o viés inconsciente é que uma pessoa era velha aos 50 anos. Eu tenho 52, extremamente ativa. Então, só que o índice, a saúde das pessoas, a capacidade de aprendizado continua ao longo da vida. A longevidade vem justamente desse estímulo. E além do que, tem toda a tecnologia que ajuda. Então, o que era verdade há muitos e muitos anos atrás, início do século passado, não é mais verdade, isso mudou. Como mudou também toda a estrutura, como mudou todas as balanças. Então, a gente pega... Aí eu tenho uma geração silenciosa, que são mais de 74 anos, que ainda tem tanta gente ativa fazendo tanta coisa legal. Os baby boomers, que são de 56 a 54 anos, estão trabalhando. Então, tem espaço nas empresas, essas experiências têm se mostrado extremamente satisfatórias do ponto de vista de negócios mesmo. Então, esse ageísmo tem que ser deixado de lado, juntamente com todos os outros vieses. Todo mundo tem que ter a mesma oportunidade. E não importa a idade, a raça, o credo, a cultura, o gênero, a opção sexual, a orientação, o que quer que seja. Todo mundo deveria ter exatamente o mesmo. Ângela, só um pouquinho. Para quem está chegando agora, a gente está aqui num talk muito especial com a Ângela Castro, que é sócia na Deloitte, está liderando esse projeto All-in Diversidade no Brasil. Para quem não sabe, a Deloitte é a maior consultoria mundial, 300 mil pessoas atuando em 150 países. E tem muita gente bacana aqui nos assistindo, tem pessoas da tua rede de relacionamento que já mandaram flores, corações. Então, gente, o Gabriel muito Peixoto, obrigada. amigo do meu filho. Então seja bem-vindo, Gabriel, aqui na minha rede também. A Josi, que é uma grande empresária aqui da nossa região. Tem as mulheres do Hers que estão aqui conosco, Eu vi Norminha, Karina Karina, Taine conosco. Librelato. Um beijo, Karina. A Taine também está falando aqui que foi um prazer te reencontrar por aqui. Então sejam todos muito bem-vindos. Um feliz dia do trabalho para todos.
E a nossa homenagem para vocês é compartilhar conhecimento nesse dia tão especial. E, Ângela, continuando, a Ana Paula também, que faz parte do Núcleo da Mulher Empresária, que nós temos um Núcleo da Mulher Empresária e temos, é só composta, obviamente, por mulheres, e a gente tem feito alguns movimentos de se ajudar, colaborar, se empoderar, principalmente nesse momento de tanta mudança, né? VUCA sendo colocada em prática por convocação. Uau. O mundo nunca foi tão volátil. Ele nunca foi tão ambíguo. Isso é fato. E é convocação, né, Ângela? Não dá mais pra, vou fazer. Não, você foi convocada a fazer, meu amigo. Não tem mais escolha. A gente tem que agir. A Bid, que é mentora estratégica lá na empresa. Beijo, Bidoca. Então, vamos continuar aqui o nosso papo. O Elvis Santana, direto de Miami pra gente. Ô, Elvis, abraço. Opa, Elvis. Audiência internacional. Exatamente. Um grande abraço para você também. Ô, Ângela, vamos falar um pouquinho aqui. Como que a gente pode promover esse assunto e até mesmo pensar em intervenções, não só para grandes empresas, aqui na nossa região tem pequenas... Ó, a Ponce está falando de Boston, cliente lá de Boston. Beijo, Ponce. Como que a gente pode promover esse assunto e as intervenções em pequenas empresas? Não são multinacionais, não são grandes empresas. Que movimento que pode acontecer nesses cenários? De novo, é da conscientização. Você imagina que para uma empresa, por exemplo, uma empresa familiar, eu posso desafiar você que as empresas, grande parte das empresas familiares ou empresas menores de herdeiros, a primeira opção sempre foi dada para um homem, para um filho, em detrimento de uma mulher. Então, por aí a gente já começa. Só que, quando eu falo de fazer esse tratamento, e depois isso não vai depender da empresa, porque a gente não pode também jogar para as empresas todas as responsabilidades. Imagina que uma capacidade da Deloitte que tem de fazer o tanto de programas que faz. Nós temos, para você ter uma ideia, nós temos 13 programas ativos hoje funcionando. Programa de sponsorship, Mulheres em Destaque, programa parental, que é homem e mulher. Nós temos uma série de coisas. Mas é muito ruim a gente pensar que essa é uma responsabilidade das empresas. Não, é responsabilidade nossa como seres humanos. Então, o que nós temos que fazer, e trabalhar isso de uma forma bastante consciente, é não pensar que a responsabilidade de mudar isso está para as próximas gerações. Não, a responsabilidade é nossa. Eu tenho que criar os meus filhos sem vínculo, mas antes de criá-los, eu tenho que limpar todos os vieses da minha cabeça. Então, quando você fala, a empresa... Opa, essa empresa não tem que ter porque os donos não têm que ter. Assim como o meu presidente, ele também tem todo esse trabalho de se conscientizar e de trabalhar e de dar a voz, o empresário ele tem que dar essa voz para todo o time dele, quer seja uma pessoa, um funcionário ou uma quantidade muito maior. Então, a empresa pode se beneficiar, uma empresa pequena, de toda a matéria, de tudo que tem aí, de tudo que está acontecendo. Por quê? Letícia, você sabe, você é uma consumidora voraz de conhecimento. Então, tem muitas coisas, tem muitas formas de você chegar ao conhecimento até você. Então, a empresa tem que incentivar isso. Há muitas formas baratas de treinar. Por exemplo, quando eu falo numa estrutura pequena de vieses conscientes, contrato uma consultoria, ou eu mesmo faço os cursos. Então, tem formas. O que eu acho que falta são duas coisas. Vontade e atitude. Isso independe do tamanho da empresa. E posso te dizer uma coisa? Para uma empresa feita a minha, que tem 5.500 profissionais, é uma máquina muito mais pesada para fazer mover. Então, eu imagino que uma empresa pequena deveria ser mais fácil. Com certeza. Vontade, né, de fazer as coisas acontecerem. Esses dias eu postei que a gente está vivendo um grande processo seletivo coletivo. A gente está sendo... E muitas pessoas agora ficam numa inércia exatamente porque ao longo do tempo elas ficaram conformadas, terceirizando a responsabilidade de um negócio, dessa consciência, ou para o CNPJ, nunca para mim enquanto CPF. Mas se a gente não começar essa mudança aqui dentro, no CNPJ não vai acontecer nada, porque o CNPJ pode promover uma mudança
por cultura, por conscientização, mas se você não estiver aberto para receber, não vai entrar nada. Então, eu entendo que esse processo de mudança começa aqui, é de dentro para fora. Exatamente. Quando eu falo a parte de vontade e atitude, é do ser humano. E tem um detalhe bastante real. O que nós éramos antes do Covid é uma coisa, o que nós somos hoje, eu estou dizendo que eu fiz o caminho de Santiago da Compostela. Eu andei 125 quilômetros em 5 dias, essas coisas todas. E eu falei que eu estou fazendo um caminho de Santiago da Compostela agora aqui dentro de casa, porque eu nunca tive que refletir tanto. E um dos temas que eu estou refletindo mais é justamente sobre diversidade, pelo fato de que eu sempre li, mas agora eu tenho uma responsabilidade um pouco maior nisso. Mas acho que o grande ponto, Letícia, diversidade é importante, inclusão é fundamental, atitude muda. E tudo isso vai ser uma cobrança que nós vamos ter daqui a pouco e vai ser, como você disse, no nosso CPF. Porque o que está acontecendo? A forma de trabalho vai mudar. Os nossos vínculos empregatícios, tem aí uma série de medidas provisórias que já estão mudando a característica um pouco do salário, do trabalho, mas mais que isso, pode ser que seja requerido daqui a pouco para nós um posicionamento diferente, e daí não é a empresa. Eu não sou a empresa não sou eu. Nós estamos juntos numa caminhada. Mas isso não quer dizer que a empresa seja responsável, não, eu sou responsável por mim. Então, para mim, o grande ponto nessa conversa é justamente que você não pode usar o sobrenome da empresa, você tem que ter o sobrenome próprio. Você é responsável pelo que você faz, você é responsável pelo que você acredita e você é responsável pelos seus propósitos. E as atitudes são tuas, não tem jeito. Não dá para terceirizar a vida. A vida não é terceirizável. E olha que eu sou uma especialista em terceirização. Eu terceirizo folha de pagamento, trabalho de legislação previdenciária, eu terceirizo tudo. Mas a minha vida não dá para terceirizar. Eu não posso terceirizar a educação dos meus filhos, eu não posso terceirizar uma série de coisas. Não é porque são responsabilidades minhas, porque elas são vinculadas à minha alma, porque elas são vinculadas ao meu coração. Então, isso não se terceiriza. Isso que você está falando eu acho tão incrível, porque quando eu começo a observar comportamento, e a gente vê isso em cenários políticos, as pessoas despejam uma necessidade de ver o comportamento do outro acontecer sem que isso seja causa própria. Né? Então, eu espero que o meu político, meu presidente, o presidente da empresa, estou falando, tá, gente? Ele haja perfeitamente, ele seja ético, ele implante programas, mas e qual é a minha responsabilidade diante disso? Então, que a gente aprenda, né, a parar de apontar tanto dedos e olhar mais por aqui nos cabe. Que, na verdade, é a única coisa que a gente controla, né? A gente passa uma vida inteira gastando uma energia tentando controlar o externo. Não dá para fazer isso. Né? A gente, no máximo, compreende e respeita os comportamentos alheios. A única coisa que a gente controla é o nosso. E olha que já dá um trabalhão do caramba controlar a nossa capacidade de inteligência emocional, os nossos comportamentos. Tá, vamos lá que tem mais um desafio aqui pra gente. Vamos lá. Aquisição e manutenção de talentos. Como desenvolver? Como que você, né, na sua experiência, no seu time dentro da Deloitte ou com as empresas que vocês atendem, como que a gente pode fazer isso? Ok. Eu acho que, esse ciclo todo, quando a gente fala aí de diversidade, eu acho que que você põe como aquisição, eu ponho como a atração e a retenção, eu acho que tem um ponto antes. Como que eu trato na escola, como que eu trato na minha casa quando nasce, como que eu como eu me preparo, como preparo a minha família para ser diverso, ter um pensamento inclusivo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto para mim que é vital dentro de uma empresa é que você consiga trazer, refletir o teu pensamento, a tua cultura de diversidade para dentro. E de que forma que você faz isso? A primeira delas é você mostrando para o mercado a tua importância, que os teus valores são valores que incentivam a inclusão, que incentivam a diversidade. Esse é o primeiro ponto, daí você consegue atrair. Mas você não consegue reter se isso não for uma realidade.
Tudo na vida pode ter um lindo front page, uma página de frente fantástica, mas isso entra no segundo ponto, que é o que nós conversamos a respeito da diferença entre a diversidade e a inclusão. Ok, eu mostro que eu sou diverso, a pessoa entrou, daí não está preparada? Então, a empresa não está preparada? Então, qual a missão da empresa e qual a missão da própria, de quem está entrando também? Acho que de quem está entrando tem um ponto que é bastante comum, de se sentir preparado por. Não sentir o nível de rejeição ou qualquer coisa, se encontra alguns problemas no ambiente. E levantar a mão e dizer, olha, isso aqui não está legal. Então, criar um processo de comunicação que possa contribuir para a cultura da empresa. E que a empresa seja, de fato, tenha a inclusão como um dos valores. Na Deloitte, por exemplo, nós temos o Take Care of Each Other. Ou seja, cada um cuidando do outro e todos cuidando de si. Então, isso tudo acontece ao mesmo tempo. Então, na hora que entra, você consegue reter pela inclusão, ou seja, que a pessoa é capaz de sentir a equidade, é capaz de trazer o melhor de si, ter a melhor contribuição. A partir do momento que ela se sente bem nessa empresa e ela tem uma melhor contribuição, tem um bom desempenho, tem um segundo ponto, que é de que forma eu promovo. Antes de reter, eu tenho que promover. Então, promoção tem que ser uma ferramenta para retenção. Então, mas para promover eu preciso preparar. Então, de que forma eu consigo preparar? Então, quando eu falo de um ambiente inclusivo, é um ambiente que propicia crescimento, desenvolvimento e sucesso. Tudo ao mesmo tempo. É fácil, Letícia? Não é. Nem um pouco. Não é? Sabe porque o mundo não está preparado. E daí você quer trazer a realidade do mundo para dentro. Mas se você enxergar todo o nível de diversidade dentro das empresas, e quando a gente fala o que seria ideal, eu não estou falando de cotas, tá? Mas isso o que seria ideal, 30%, 20%, bom, tem sempre algum número aí, está representando nada mais do que o cliente externo está representando o mundo. Então, por que é interessante que isso aconteça? Além de tudo, eu estou falando sobre viés de negócio. Porque está representando o mundo. Eu vou ter uma capacidade contributiva de pessoas muito maior. Então, isso tem que ser levado em conta nas empresas que querem implantar a diversidade. Isso deveria ser natural, mas por enquanto ainda não é, como a gente conversou um pouquinho lá atrás. E essa questão da cultura, né? Eu escrevi um artigo esses dias, recentemente, agora que as máscaras estão caindo, fazendo uma analogia, porque todos nós usamos máscaras agora obrigatoriamente, mas existem culturas mascaradas também, né? E Claro. eu fazia até uma analogia de, será que agora culturas onde existem post-its e puffs coloridos, na primeira crise, conseguem manter o tão sonhado engajamento? Isso acontece também com a diversidade. Então, a gente às vezes fala, né? Porque existe marketing, existe algo que a gente vende, mas o que acontece da porta para dentro, que é o como fazemos as coisas, que é a cultura, é o que realmente vai nos mostrar, né? E a manutenção do talento está muito vinculada a isso. Eu estava me lembrando de uma história, mentorando um gerente de uma empresa, e ele era homossexual, e ele dizia para mim que ele não podia falar isso na empresa, porque senão iria impactar no crescimento dele enquanto colaborador. E aquilo me bateu muito forte, assim, porque uma pessoa tem que esconder a sua identidade para poder garantir que ela vai ter uma construção de carreira tranquila. Isso acontece ainda, infelizmente, né, em muitos cenários. Exatamente. Mas, Letícia, eu vou dar um contraponto aí. O primeiro tem um problema de autoestima, autoconfiança. Então, Sim. até que ponto esse processo ele não está bem trabalhado dentro de mim, que eu não me sinto preparado para falar, não, eu vou falar sim. Eu vou assumir sim. Para mim, esse é o momento que a empresa tem que mudar a sua cultura, ou eu vou contribuir para as outras pessoas, para criar esse ambiente diverso. Então, existe aí até a possibilidade de uma luta em causa própria, tem que trabalhar a cultura, obviamente, isso tem que ser com cuidado, como qualquer conversa dentro de uma empresa tem que ser com cuidado, mas eu não acho que a gente pode ficar se escondendo o tempo todo, como você diz, uma hora a máscara cai.
Mas será que, ao invés de segurar tanto, isso não deveria ter sido trabalhado desde o começo? Então, é um ponto que eu trago. Eu tenho que acreditar exatamente em quem eu sou, acreditar na minha habilidade disso e acreditar que nenhum dos vieses podem atrapalhar a minha contribuição para a empresa. Porque eu sou mulher, porque eu sou negra, porque eu sou mais velha. Não, isso não deveria atrapalhar. Muito pelo contrário, deveria ser uma contribuição diferente, porque eu tive outras vivências, porque eu tive outras experiências, então a capacidade de enriquecer uma conversa acaba sendo até maior. Eu acredito demais nisso. E não só eu acredito, né? Ontem eu estava com a 100 Woman fazendo uma apresentação para um grupo de executivas de finanças. Eu estava apresentando a participação das mulheres nos boards das empresas, ou seja, nas grandes diretorias. E eu apresentei uma pesquisa da Deloitte. E nessa pesquisa reflete justamente isso. Por que uma empresa deveria ter diversidade no seu board, no seu grupo? É justamente isso. Para conseguir enxergar sobre outras perspectivas e outros pontos de vista. A gente sabe que a inovação ela está muito vinculada à diversidade, né? Exatamente por isso. A tendência enviesada de solucionar um problema, tomar uma decisão, escolher como que eu vou criar um método para fazer um trabalho, é único, é meu. Agora, se a gente tem a capacidade de incluir vários olhos aí, né, sobre uma mesma perspectiva, a probabilidade é que a gente ganhe em, obviamente, criatividade, em inovação Ai, a e, como Aninha entrou. consequência, Oi, resultado. Ana. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Ó, a Josi está dizendo que pensa exatamente isso. Ângela, tem algum perfil específico que sofre mais preconceito? Tem isso evidenciado, seja por pesquisa ou categorizado de alguma forma? Não, essa pergunta é aquela de US$ 1 milhão. Por quê? Porque, Essa é primeiro... boa, então. Não, essa é aquela pergunta super boa que não se tem resposta, mas tem alguns pontos para se considerar. Por exemplo, quando eu falo de gênero, eu consigo facilmente dizer do que se trata. Sim. Só quando eu falo de orientação sexual, abre outro espectro. Quando eu falo de raça, de cor de pele, o que quer que seja, existe uma autodeclaração. Então, quando eu falo... Então, a gente não tem números. O grande ponto é a gente não tem números. Mas eu posso te dizer claramente que as interconexões são as que mais sofrem. Quem soma mais de um item. Por exemplo, mulher tem um determinado nível de... Eu não estou falando aí de preconceito nem nada, mas estou falando de participação no mercado de trabalho, Sim. ou de conseguir ser ouvida por algumas, com alguns pontos. Mas o que acontece eu pego mulher, daí eu entro com raça, mulher negra. Eu entro com idade, mulher negra mais velho. Daí eu somo todo o ageísmo. E daí eu vou somando. Isso tudo é uma explosão, porque é muita coisa. Então, isso exponencialmente cresce. Então, a grande questão eu não consigo medir, então eu não consigo dizer, né? Eu sou uma contadora, então muito muito da minha base é com relação a números. Mas eu sou uma pessoa de RH também, então tem toda essa parte de feelings. Então, eu não consigo dizer qual que é mais, mas eu posso te dizer claramente que a soma dos itens prejudica bastante o entendimento e aumenta muito mais as dificuldades relacionadas a toda a parte de vieses inconscientes. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. Bacana. Isso é provado. Ângela, isso é provado. ótimo. Aliás, tudo que eu estou falando aqui é muito evidência, a gente leitura, fica... tá? Sim, eu tenho certeza que é muito trabalhar, todo o teu construto aí é construído em evidências, eu não tenho dúvida disso, né? Estamos aqui já há quase 40 minutos de live e eu só quero fazer uma provocação para o pessoal que está aqui com a gente. Eu estou pensando seriamente em trazer a Ângela aqui para o Sul. Estou com vontade.
fazer aqui algo. E depois eu vou falar com ela nos bastidores, mas quem concorda comigo só vai dando um joinha aí, hein? Vou pensar Ah, ó, nisso. Depois eu vou, a minha vou mãe acabou costurar de com entrar. ela. Deixa eu ver se a minha mãe concorda. Oi, mãe. Dona Rocinha, minha mãe tá aí. Eu acho que a minha também. Ó, a Karina botou Oi, sim. dona Letícia. Oi, mãe da Letícia. Tudo bom com vocês? Bora. Então, ó, a Olha, Josi mas botou será um prazer. vem. Será um prazer, eu acho. Me diz exatamente qual é o grupo. De repente a gente consegue, se tiver algum setor específico. Eu gosto muito de fazer as análises, tanto para o setor, porque tem comportamentos diferentes. Então, por exemplo, quando eu falo de diversidade para a mulher, tem pesquisas que dizem claramente que a mulher, para os STEAMs, né, que são as faculdades relacionadas à engenharia, estatística, matemática, é uma quantidade muito menor. Então, daí você vai analisar o que você enxerga. Ah, não entra na faculdade. Então, na faculdade é 15%, obviamente que eu vou ter uma gerência muito menor. Então, tem uma série de pontos que eu gosto bastante. Então, quando for acontecer lá para o Sul, me diz se a gente tem que fazer alguma definição por região, certamente, mas principalmente por indústria ou por especificidade de diversidade, porque nós temos torres infinitas, né? São muitos itens, mas vai ser um prazer estar com vocês. Que bom. A galera já está esperando, porque está todo mundo botando. Estamos aguardando, vem, vai ser um prazer. E depois a gente vai costurar isso. Ângela, tem alguma coisa que não foi questionado, perguntado, mas que tu, pela tua experiência, expertise, quer trazer aqui pra gente? Fica muito à vontade, assim, pra gente já partir para um encerramento. Olha, eu acho que tem alguns pontos. Na realidade, é um convite. É um convite que eu gostaria de fazer. O convite é reflexão. É muito fácil, como você disse agora, né, a respeito dos políticos, é muito fácil puxar e você apontar o dedo para o político. Mas o que eu estou fazendo? Então, trazendo uma realidade agora bastante bonita de gestos, né? Eu tenho acompanhado muito o que está acontecendo com as minhas amigas, eu vi ações completamente interessantes de grupos enormes de pessoas. E quando a gente fala de diversidade, quantas líderes mundiais nós temos? Uma quantidade bastante pequena. Mas tem 7 delas que estão fazendo um trabalho fantástico. E por que estão fazendo um trabalho fantástico? Eu fui analisar cada uma delas, né? Uma delas, ela pegou, fez, da Islândia, inclusive, ela pegou, entrou em contato com todas as crianças sem os pais e explicou: estamos num momento muito difícil para o planeta. O que você, criança, tem que fazer? E a criança passou a ser fiscal do pai. Olha Isso que foi copiado. legal. O que eu estou falando é intuitivo, é inovador, mas são características femininas. Mesma coisa, nós temos lá outros que nem outros países dentro dessa 7 que eu estudei, nem precisaram fechar a fronteira. Finlândia já erradicou. Sabe o que a Finlândia fez? A primeira ação dela, ela chamou todos os influencers, todos os blogueiros e falou: olha, vocês estão comigo? Vocês fazem a comunicação desse país. Vamos nessa? Alinhou com todo mundo e foi. Então, é intuição, é ousadia. Eu estou falando de mulher, tá? Mas quantos negros fantásticos que nós temos na nossa história? A minha mãe é negra. Cadê minha mãe? Minha negra. Quantos negros fantásticos a gente tem na história? Mas qual foi o grau de dificuldade que eles tiveram para chegar lá? Quantas... E daí eu volto a dizer que eu não quero tipificar. Eu não quero. Eu queria que a minha conversa com você hoje, ela deveria ser muito mais leve, mas não. A gente tem que atacar. E tem que atacar os preconceitos exatamente como se ataca o Covid. Ninguém está atacando tão forte assim, que eu vejo tanta gente na rua ainda que se me assusta. Pessoal, por favor, fiquem em casa. Mas o grande ponto é justamente esse. Tem que atacar. E eu volto. O meu convite, de novo.
olhe para dentro de você e vê de que forma você pode trabalhar isso, trabalhar os teus vieses. Quantas vezes você fez alguma coisa ou julgou antes de perguntar? É muito fácil criticar, o difícil é agir. Tem gente que nós Verdade. falamos, engenheiro de prédio pronto. Olha lá o que está feito e começa a achar defeito. Não é isso. Então, precisamos de mais construtores. E eu vejo que esses pilares da diversidade precisam de gente que construa. Então, que para mim o que é importante, em primeiro lugar, eu não posso sair construindo o que eu não trabalho dentro. Se eu ainda tenho julgamento, se eu ainda tenho vieses, eu não posso construir nada, porque eu estou na primeira parte lá da minha estrutura, eu estou construindo uma base. Então, o primeiro convite que eu faço é olhe para dentro de si, e perceba quais são os seus vieses, quais são os teus julgamentos e de que forma você faz. Depois de julgar isso, ver como que você pode contribuir. Eu posso reclamar, mas eu posso mais do que isso. Eu posso entrar com o meu ponto de vista, contribuir de uma forma positiva e ajudar para que seja diferente. Você compreende? É exatamente a mesma coisa. Eu vou estar falando o que eu acho. Só que de um jeito eu vou estar reclamando, do outro eu vou estar contribuindo. Então é virar as coisas. Um outro ponto que eu acho fantástico, que eu acho que a gente já deveria aplicar agora, nesses tempos de Covid, é que história que eu quero contar pós-Covid? O que eu vou ter para dizer que eu vou ter que dizer lá para frente? Falar, e aí, o que você fez no período de Covid? Ah, eu fiquei em casa, enchi a geladeira e fiquei em casa lá. Não. O que eu fiz? Qual foi a minha contribuição? Não, eu fiz um estudo sobre diversidade. Olha, eu peguei tudo que se falava sobre o assunto e fui entender. Olha, eu fui entender o que é coisas tão simples quanto o que é vieses inconscientes. Olha, eu fui trabalhar com doação do restante do meu ticket que eu não vou usar porque eu não vou para o restaurante. Olha, eu fui aprender a fazer máscara. Então, como que eu quero contribuir? Como que eu quero contribuir? Eu acho que essa é justamente a grande diferença. E quando a gente passa para o nosso assunto de diversidade, é a gente olhar para o lado e pensar, poxa, quantas vezes eu tive um julgamento? Das pessoas com as quais eu convivo, como que elas tratam o assunto? De novo, Letícia, eu sou responsável por mim. Mas se eu deixo a pessoa do meu lado agir de forma errada, eu sou cúmplice. Eu sou omissa. Ô, Ângela, tu tá falando aqui, meu cérebro tá bombando, né? Tu perguntou o que que eu fiz, né, durante o Covid. E nesse período, eu fui estudar sobre happiness skills. Fiz uma formação. E uma das competências que compõem as happiness skills, que são as competências da felicidade, é a generosidade. E aí a gente se juntou, a comunidade da Feliciência, e a gente criou uma hashtag que se chama Generosa Idade, e a gente se comprometeu em cada um de nós ligarmos para 4 pessoas que tivesse mais de 60 anos, que estavam em isolamento, para perguntar o que eles estavam precisando, ou se eles queriam apenas conversar ou contar história, não importa. Mas exercitar a nossa generosidade com um público que, por uma questão óbvia, também está isolado e que às vezes fica lá desconectado, esquecido. Então é um movimento. Por que eu estou fazendo isso? Porque às vezes a gente pensa na contribuição como um ato megalomaníaco. Não. Faz o que tu pode com o recurso que tu tem. Faz alguma coisa. Não, Né? doa o seu tempo, doa seu amor, doa seu carinho, doa o que você puder dar. Tem gente que é tão pobre que doa só dinheiro, tem gente que doa outras coisas. Sabe? Exatamente. Que doa também outras coisas, porque dinheiro é fundamental nesse momento. Eu tive que mudar, tá? Não sei se vocês perceberam, mudou o ambiente. Tô adorando aí essa visita. Fazer um tour virtual. Então, cada um doa exatamente o que tem. Eu vi. Tem um amigo meu que é músico, ele canta. Ele tá cantando para ajustar. Esse trabalho que vocês estão fazendo para as pessoas de mais de 60 anos
Fantástico, fantástico. Gente, eu só tenho 52, tá? Se alguém quiser já avisar logo. Mas o grande ponto, quantas pessoas estão se comprometendo, pelo menos aqui no meu prédio, de ir para o supermercado, para os idosos, ou para quem não tá, para quem infelizmente não pode. Então, são pequenas coisas. A Madre Teresa de Calcutá, lá da Índia, ela tem uma frase que é bastante conhecida, que ela diz o seguinte: eu tenho a impressão que tudo que eu faço é uma gota no oceano. Que seja, se cada um puder contribuir com uma gota, muda. Muda exatamente o perfil de tudo. Imagina o tanto que ela fazia, ela entendia que era uma gota. E agora, o que a gente pode? E é bastante interessante. Hoje eu criei um quiz sobre conhecimentos gerais para eu brincar com os meus filhos, né? O grande ponto, eu falei assim, mas deve dar muito trabalho, não sei o quê. Brincando, eu estava com 50 perguntas. E daí eu peguei e falei, poxa vida, deve ter outras pessoas fazendo isso também. Daí eu divulguei esse quiz para os outros, para poder propagar. É uma coisa tão pequena. E tem uma somatória de coisas. A gente pode fazer coisas grandes, todo mundo está fazendo exatamente o que pode. Eu faço outros tipos de coisas, mas algumas coisas pequenas têm um valor muito grande, porque está todo muito, muito carente. Nós somos... Não somos latinos, a gente gosta de carinho, a gente gosta de beijo, gosta de amor, gosta de uma série de coisas. Então, nós estamos sendo privados disso. Mas qual o preço? Qual a lição que Deus está dando para a gente desse processo? Que voltando para a diversidade, tem algum grupo que não tem risco? Tem? Boa. Não. Não. Branco, negro, pobre, rico. Não tem. Não tem. A diferença que está tendo hoje é que alguns estão presos num castelo e outros não. Mas, de qualquer forma, não tem diferença. O risco é exatamente o mesmo para qualquer um. Óbvio que o nível de exposição pode ser diferente dependendo das necessidades. Mas exatamente. Então, eu acho que a Covid trouxe a gente para um patamar de que todo mundo é exatamente igual, de que eu dependo do outro, porque o nível de dependência que a gente nunca achou que tinha, sabe? A soberba de pensar que você é sozinho no mundo, que você pode por uma série de coisas, não existe. Trouxe todo mundo para um nível de humildade bastante grande. Então, eu acho que a gente tinha que aproveitar isso. Espera um pouquinho, somos todos iguais, tá? Somos diversos? Não, a minha empresa não é diversa. Ah, tá, o que eu posso fazer? Eu sou uma pessoa com viés inconsciente? Pera, como é que eu limpo isso agora? Como é que eu aperto um botãozinho de limpeza para que isso seja erradicado do nosso país? Porque, de novo, não adianta ter cotas se eu não crio a estrutura, se eu não preparo as pessoas. Eu sou responsável por minha atitude, mas eu também sou responsável por dar um toquezinho para o outro e falar, opa, isso aqui, você podia fazer diferente, isso aqui não foi legal, cara. Ô, Ângela, a maior prova que não é só criar a cota é que a gente tem vários exemplos, né, da cota dos jovens aprendizes, de várias cotas que não foram respeitadas porque elas não foram compreendidas, absorvidas, internalizadas pelo negócio, da importância dessa inclusão, né? Então aí passa a ser uma obrigatoriedade, tem que, goela abaixo. Não funciona isso no dia a dia. Não. Tem uma última pergunta aqui, pois não, que a Ana Paula Alves, que trabalha com imagem, estilo pessoal, ela colocou assim: qual a sua visão sobre a diversidade de dress code nas empresas? Até onde é permitido ou ainda evitado? Esse é um tema fantástico, excelente pergunta. Qual o nome? Quem foi que perguntou? É da Ana Paula. Oi, Ana Paula. Ana Paula, obrigada pela pergunta. Essa parte do dress code, obviamente, depende muito de empresa para empresa e depende de uma série de situações.
Eu vou falar especificamente da minha empresa, da Deloitte. É uma empresa de auditoria, consultoria, de todos os serviços profissionais. Estou falando de 5.500 pessoas. Então, a gente tem um mini dress code por conta de alguns processos, mas em nenhum momento a gente diz, olha, você tem que vir assim ou assado, você tem que ser mulher assim. Não. Isso tem uma adaptabilidade. E tem um ponto que é bastante importante. Como meu cliente, porque a gente tem que exercer a empatia também, né? Tem esse aspecto. A Letícia, que é consultora, sabe muito bem disso. Pera, o meu cliente, ele se veste dessa forma. Eu não vou de terno num cliente que veste, uma startup que veste bermuda. Então, tem uma série de coisas que a gente tem que adequar. Gente, acima de tudo, o bom senso. Acima de tudo, o bom senso. Eu sei que o bom senso é questão de perspectiva, depende de um para o outro, mas deixa eu olhar para o lado o que é normal, o que é aceitável. Deixa eu ver qual que é a etiqueta informal, porque existe a etiqueta formal, que é o dress code puramente dito, mas é a etiqueta informal. Eu caibo nisso? Não, pera, deixa eu verificar como que eu adapto a ter isso sem que seja agressivo no primeiro momento. Porque o grande ponto é que a gente não tem que quebrar a ferro e fogo. A gente tem que entender e promover a transformação. Promover a transformação não é com grito. E também não é com uma lei do governo federal. Não, não é. Uhum. Não é. É com conscientização e depois deixar percorrer na veia, percorrer no sangue, que é um outro momento. Mas isso acontece aos poucos. Nós estamos falando de cultura. Para se mudar uma cultura, parcialmente, é no mínimo 3 anos. E de novo, é por doutrina. Ou seja, você tem que falar aquilo várias vezes. Você tem que mostrar... E falar também... Errei, tá? Falar não é isso. Mas mostrar comportamentos. Você, como líder, você tem que mostrar comportamentos. Eu vou falar e vou escrever, eu vou ter política. Mas a política por si só não garante nada se o meu líder não está agindo dessa forma. Então, é que nós falamos exemplos, role models. Tem que ter exemplos. Então, a gente tem que tratar... a empresa tem que cuidar muito bem dos seus profissionais, tem que cuidar dos seus líderes, principalmente. E cuidar de suas políticas para que sejam exclusivas. A marca de uma empresa, ela fala por si só. Ela é construída através da cultura. Então, isso é muito importante que a gente consiga trabalhar isso. E, de novo, nunca é culpa da empresa, porque a empresa nada mais é do que um conjunto de pessoas. Com certeza. Ângela, infelizmente a gente tem um limitador que é o tempo, né? Falta 5 minutos para a gente encerrar. Eu queria te agradecer assim imensamente por tu ter doado 2 coisas que eu considero primordiais. Tempo, que é um recurso que a gente tem, eu considero ele um dos mais importantes, e o teu conhecimento. Isso tudo que foi compartilhado aqui é para presentear cada uma dessas pessoas que estiveram com a gente sobre a importância, né, dessa conscientização. Se a gente está falando que é tão importante a conscientização, esse é um convite através dessas pessoas que eu estou convidando, que são pessoas que eu admiro, são profissionais respeitados, que atuam com credibilidade. Na segunda-feira, a gente vai estar com a Tami Saito, e ela foi a única brasileira a trabalhar como mentora do C-Levels no Circo du Soleil. Então a gente vai estar aqui às 8h30 da noite. Tenho certeza que vai ser incrível. Na outra semana também o Ale Prats, depois Roberta Miranda. Então são nomes especiais, porque a gente pensou, né? Para falar de trabalho, a gente precisa falar de conhecimento. Então, Ângela, minha gratidão. Eu queria que tu pudesse sentir o que eu estou sentindo aqui dentro, assim, né? Estou vibrando com muito amor por você, minha admiração só cresce. Agradecer o Igor Ivanov por ter feito esse encontro aqui. Muito obrigada. Eu tenho certeza que a gente vai se reencontrar em breve. Eu tenho certeza que eu vou te trazer para o Sul e que eu vou em breve estar em São Paulo aí com você, com novas Hers também.
Muito, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que participou. A galera está aqui vibrante também, agradecendo, super te elogiando. Eu sabia que não seria diferente. Mãe, um beijo também que estás aí, né? Falando horrores. Mãe é uma coisa, mãe tá Não, sempre babando, né? Isso é eu bom. acho, eu acho que a tua mãe chama Soninha. Eu Uhum. acho. Difícil, né? Eu acho que teve tanto coração aí que foi de mãe. A minha mãe tá meio modesta. Mãe, manda uns beijos aí. Ai, a Kátia do Surian. Olha, gente, é a melhor mestre churrasqueira do Brasil, a Kátia Tossinian. Ela tem o assado porteiro, é fantástico. Desculpa, Kátia, você sabe que eu sou tua fã, né? Bora, vamos conhecer aí essa apreciação da Kátia aí também. Então, Ai, muito obrigada. Se tu quiser se despedir de todo mundo aí, fica à vontade, vou deixar um espacinho para você falar. ai, quero sim. Quero só dizer também que eu falo em nome não só da Deloitte, mas falo também em nome da BPRH, que é a Associação Brasileira de Profissionais de Recursos Humanos, do qual eu sou líder do Comitê Mulheres e Propósitos. E de dia 11 a 15 de maio, nós vamos ter uma série de lives tratando de todos esses temas relacionados a propósito, mulher, Covid. Eu estou até pegando uma assessoria aqui da Letícia para a gente tocar em alguns pontos, porque a gente entende que nesse momento a gente tem que estar ligado ao propósito. O mundo está cobrando uma atitude nossa e a gente tem que ouvir esse chamado justamente para refletir, para trabalhar, para uma série de pontos que são fundamentais, mas esse é um momento único. Então eu quero agradecer primeiramente a Letícia, mandar um beijo para as meninas do Hers. Ó, minha irmãzinha está lá, minha mamãe também, beijos. E queria pedir novamente, reflitam sobre os viés inconscientes, reflitam sobre diversidade e, pelo amor de Deus, fiquem em casa. Um super beijo. Um beijo, Angela, obrigada. Bom dia aí para você, bom dia a todos. Até mais. Um Um beijo. abraço. Tchau, tchau, gente. Um beijo, tchau. Beijo.